com a nossa querida tutora, Cris. Uma salva de palmas, por favor, para Cris. Evento no qual nós contaremos com a participação do nosso querido convidado, palestrante Maurício. Uma salva de palmas para Maurício. Então, pessoal, vamos dar início. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução. Nosso tema geral é empregabilidade, né? Qual é o comportamento hoje de quem está buscando um posicionamento no mercado de trabalho e quais são a relação desse profissional com as oportunidades que estão sendo disponibilizadas no mercado. A gente tem esse momento aqui de abertura, depois nós vamos ter uma palestra do nosso querido Maurício, vamos ter uma pequena pausa aí de 10 a 15 minutos para o coffee break e no final nós vamos ter uma dinâmicazinha de grupo. Não se preocupe, ninguém vai precisar vir aqui na frente falar, vai ser uma coisinha bem simples, certo? Então tá, qual é o nosso tema da palestra? O mundo do trabalho contemporâneo e o meu campo profissional. Nós, enquanto administradores, temos que estar em constante atualização. Por que em constante atualização? Porque o mundo do trabalho não para de mudar. Todos os dias surgem novos conhecimentos, novos saberes, novas técnicas são aplicadas, novos profissionais surgem com novas personalidades, novos perfis. As empresas buscam profissionais novos, profissionais diferentes, profissionais que possam dar à empresa aquele algo mais, ok? Antes do nosso palestrante falar aqui, eu quero dar uma contextualizada no campo de trabalho aqui no nosso país e comparar o campo de trabalho do nosso país com alguns países que tem aqui, alguns vizinhos e outros sim que são tidos como elite no mundo. A gente tem aqui, primeiro quadro, uma população em milhões. O que foi que eu fiz aqui? Peguei uma amostra pequena de 5 países, coloquei ali o Brasil, que está bem ao centro, a Argentina, que é nossa vizinha, a Alemanha, que há anos é tida como um país desenvolvido, os Estados Unidos, que são conhecidos historicamente como a maior potência econômica do mundo, e a China, que é o país que tem a maior população do mundo, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Depois da China vem a Índia, com 1 bilhão e 100 milhões, salvo engano. Então, assim, se você considerar que o mundo tem em torno de 6 a 7 bilhões de pessoas, e que dessas 7 bilhões de pessoas, 1 bilhão e 300 milhões está na China, você se pega assim, poxa, como é que se dá a oportunidade de emprego? Como é que se dá a geração de emprego num país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas? Nós hoje vivemos num país de aproximadamente 250 a 300 milhões de pessoas. E a gente já presencia a dificuldade que é de estar se atualizando sempre, de correr atrás, de muitas vezes ter aquele network, ter uma pessoa para te indicar para que você possa ter uma oportunidade inicial. E agora estabelecendo uma comparação da população absoluta de cada nação dessas com a taxa de desemprego delas. A gente vê ali que a Alemanha tem uma taxa de desemprego de mais ou menos 4,5% a 5%. Ou seja, é um país que tem ali em torno de 150 a 200 milhões de habitantes, que tem ali uma taxa de emprego muito baixa, aproximadamente 4,1%. Agora a gente vai ali para a Argentina tem uma taxa de desemprego de quase 8%. Então você pega uma taxa de 8% de desemprego numa nação que tem menos de 200 milhões de habitantes, é uma taxa muito grande. Isso aí vai dar algo em torno de 20 milhões de desempregados. 20 milhões de desempregados é muito para um país que precisa tanto produzir. Agora a gente vai ali para o Brasil. O Brasil hoje vive uma situação, como a gente viu aí na propaganda política, de praticamente pleno emprego. A gente tem uma nação de uma população muito desenvolvida, no sentido de tamanho, e uma taxa de desemprego relativamente baixa ali, que gira em torno de 4%, 4,5%, que vai dar aí algo em torno de 10 milhões. Se você estabelecer uma comparação, 10 milhões de desempregados num país de 200 milhões, num país que a maioria da população já está acima dos 40 anos, é um país hoje considerado envelhecido, então hoje nós temos uma taxa de desemprego assim, ainda que seja difícil se posicionar no mercado, hoje tem-se no Brasil uma taxa de desemprego bastante controlada.
Aí nós vamos para o grande bicho-papão. A China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e tem uma taxa de desemprego menor que o Brasil. E eu acredito que nesse momento passa pela cabeça de vocês como é que se gera tanta riqueza, como é que se gera tanta oportunidade, como é que se gera tanto emprego. Porque pega o Brasil, a amostra do Brasil de 250 milhões de habitantes, para uma taxa de desemprego de 4%. E aí considere a China, que tem mais de 5 vezes a quantidade de habitantes do Brasil e uma taxa de desemprego ainda menor. Então, quando se fala em números absolutos de desemprego, a China é campeoníssima. É lógico que a gente tem que fazer um estudo, fazer uma análise acerca da qualidade desses empregos. Qual é o nível de salários, qual é a qualidade de vida dos trabalhadores na China, certo? E ali agora a gente tem, nos Estados Unidos, quase 6% de taxa de desemprego num país que tem aproximadamente 400 milhões de pessoas. Então, assim, é uma taxa de desemprego bastante controlada se levarmos em consideração que a renda per capita, que o nível de salários dos trabalhadores americanos é um nível tido como muito bom, pelo menos em comparação com o que a gente tem aqui, certo? Então, depois dessa contextualizada, vou passar a palavra para o Maurício, vamos receber. Boa noite, pessoal. Eu vou dar a oportunidade de vocês me receberem como se eu fosse o maior palestrante do mundo. Agora, como se fosse, tá bom? Convido meus colegas de novo para ele apresentar e vocês vão me receber como se fosse o maior palestrante do mundo, por favor. Pessoal, vamos receber nosso palestrante Maurício. Eu sou obrigado a dar a maior palestra do mundo, ainda que eu não seja um dos maiores palestrantes do mundo, claro. Mas eu chego lá um dia, tudo bem? Mas, na verdade, eu quero agradecer essa oportunidade à nossa tutora, à nossa amiga Juscelia. Está aparecendo até a frase do vídeo, né? Aquilo que a gente está falando. Olá, amigos, administradores. Mas, na verdade, assim... eu estou muito grato mesmo, porque faz tempo que eu não faço palestra, seminário, faz muito tempo mesmo. Eu lembro do tempo da faculdade, né? Que é justamente onde eu me formei na Faculdade de Santo Antônio, em Alagoinhas, em 2012. E de lá para cá eu fiquei muito focado no lado institucional, sempre estudando, sempre tentando me renovar, mas algo assim impactante na minha vida é esse poder de mudança, é esse poder que nós temos de a cada dia nos renovar, certo? Agora olhe para a pessoa mais bonita que está do seu lado, por gentileza. Ó, rapidinho. Se tiver dificuldade de encontrar, olhe para mim, tá bom? Se tiver dificuldade, pode olhar para mim. Também, claro, para a tutora também. Tem que fazer a média, senão ela não convida mais. Mas olhe para a pessoa mais bonita que está do seu lado e diga: você faz parte da minha história. Segura na mão dele com carinho, na mão dela com carinho, certo? E diga assim, ó, você... Pronto. Por favor. Diga assim, ó, você faz parte da minha história. Muito obrigado. Agora, ó, abre um sorriso bonito para essa pessoa. Se tiver faltando dente, não tem problema não, tá? Não tem problema não, é normal, acontece com todo mundo. Agora, é algo importante que a gente não tem nem noção do que isso pode influenciar nas nossas vidas. Na verdade, um bom palestrante,
que eu chego lá um dia, como eu já falei, ele na verdade ele chega mais cedo, ele fica dando uma piruadazinha ali, vai lá, vem cá com espaço. E eu peguei alguns ganchos aqui com nossa tutora e soube que ela ama filosofia. E estava conversando justamente com o Márcio. Né? Márcio é uma pessoa que se mostra muito curiosa, né? Gosta de perguntar, tem um ponto de vista. Isso é importante. E ele estava falando, eles estavam conversando, eu até me intrometi na conversa, peço desculpa. Não, jamais. Mas eles estavam conversando e falando acerca da questão da baixa estima. Falando acerca de muitas pessoas que não sabem o porquê ou os porquês, na verdade, não conseguem tocar um projeto para frente, certo? Não conseguem começar, dar o primeiro passo, começa a vislumbrar vários problemas e se engessam, não conseguem ir adiante. Esse foi o teor da conversa e justamente a nossa querida tutora, ela falou que muito disso está na raiz, ou seja, na base familiar. Agora, quando eu peço para você olhar para a pessoa bonita que está do seu lado, primeiro você de cara já está valorizando. E muitas pessoas não tiveram isso no berço, questão de valorização. Muitas pessoas não tiveram justamente uma pessoa que chegasse assim, eu confio em você. Você faz parte da minha vida. Que sorriso bonito você apresentou agora para o seu colega. Então tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa realidade aqui hoje. Ou seja, o que nós queremos aqui com essa rápida reflexão, nós queremos dizer que não importa o seu passado. O seu passado só serve de bagagem e experiência. E você vai começar a analisá-lo, certo? E vai dizer, não, isso aqui presta, isso aqui não presta, isso aqui eu levo, não, isso aqui eu não levo. Então, justamente, ao invés de ficar preso ao passado, começa a mudar a sua vida agora. É uma pequena e rápida reflexão, mas vamos lá, começar, tá bom? Peço ao nosso colega que passe, ok? Vou pedir que você tenha paciência comigo, pode só um pouquinho. Porque, na verdade, eu não sou muito dado a slide, certo? Apesar de eu ser design gráfico, deixa eu repetir, me apresentar novamente. Meu nome é Maurício Nascimento, eu sou fotógrafo de casamento e de família. Eu sei que vocês assistiram o vídeo, voltaram e arrancaram meu couro que me disseram que... como é que ele ia? Deixa eu falar. Só porque eu sou gordinho, eu não tenho problema nenhum com isso, tá bom? Mas tudo bem. Então... eu sou design gráfico de uma das maiores indústrias da Bahia. Quando eu falo maiores, não é porque eu sou marqueteiro, não. Certo? Quando eu falo maiores, é porque realmente é uma das maiores e melhores empresas para se trabalhar. Eu não vou citar o nome por questão de ética, eu não tenho autorização, certo? Mas quem quiser, é só ir lá no meu Facebook e vai descobrir lá no sobre, né? Isso é uma dica, tá? Então, na verdade, essa empresa... ela tem um gancho familiar. Mas só que eu não vou me ater a justamente as características de uma empresa, de uma pequena, de uma média, de uma grande empresa. Meu objetivo aqui hoje é outro totalmente diferente. É criar, se não já foi criado, em vocês algo, podemos dizer, um espírito empreendedor. Ou seja, empreender é inovar. Empreender é arriscar. Empreender é justamente não ficar preso a problemas. E quando eu falo problemas, muitas vezes nós potencializamos demais os problemas. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado aí, por gentileza. Olhe para ela. E vê se ele tem algum problema no rosto. Não precisa falar, tá? Não precisa, é só para olhar. Olhe e volta, se concentra aqui em mim. Imagine agora esse problema do rosto, não sei se é nariz, se é olho, boca, dente, rim, não sei o que é. Mas imagine esse negócio crescendo aí agora. Se for o nariz crescendo, imagine cada vez mais crescendo e tomando o rosto todo. Imaginou? É isso que muitas vezes nós fazemos. Pegamos um problema e potencializamos esse problema. E não conseguimos enxergar além de problemas. Agora olha novamente para a pessoa que está do seu lado. Repara no sorriso singelo dessa pessoa.
Olha que coisa bonita. Muitas pessoas bonitas aqui estão. Agora imagina só o sorriso ou o olhar cativante, cada vez mais se alastrando na sua vida. Começa até a encher, a preencher algo dentro de nós. Mas não se apaixonem, por favor. Tá bom? Então vamos lá. Muitas vezes nós potencializamos demais os problemas. E o problema não foi feito para ser potencializado, o problema foi feito para ser enxergado, encarado e ultrapassado. Problema, eu até costumo dizer que serve de um degrau. Ou seja, se eu quiser ir além, se eu quiser alçar voos mais altos, eu preciso pegar esse problema e dizer, ó, você vai ficar aqui, vou pisar nesse problema, ou seja, passar por cima desse problema, tá? E vou dizer, agora cheguei em um ponto além, em um ponto a mais, tá bom? Agora, me perdoe, porque eu tava com a garganta... Cadê a recepção? Agora pode continuar. Pode, vamos lá, pelo amor de Deus, continue. Ok. A beleza. Liberdade. Natureza. A colega lá do fundo, Tainá, você conseguiu observar? Seria liberdade que Ricardo já falou. Pois bem, pessoal. A voz melhorou, tá bom? Deixa eu beber mais um pouquinho, tá? Agora tá bem melhor. Muito obrigado, viu? Palmas pra vocês. Pessoas inteligentes, muito inteligentes, conseguiram captar muito bem a mensagem. O que aconteceu aqui mesmo? O que aconteceu aqui? Houve comunicação? Sim? Sim ou não? Sim. Sim? Tem certeza? Mas houve? Houve? Não houve fala, não? Ouvi falar, mas não diálogo. Mas não diálogo. Mas o que vem a ser diálogo? O que vem a ser comunicação? Comunicação direta. Comunicação direta? Vem a ser comunicação, toda forma de Sim. transmitir informação. Forma de transmitir. Agora só basta transmitir? Pronto. Oh, fique de pé, por favor. Pessoal, ele, o meu nome dele é Júnior. Júnior, parabéns. Júnior conseguiu descobrir o que inventaram há anos. Ele conseguiu descobrir o que inventaram há anos. Mas na verdade você está completamente certo. Na verdade tem que ter um emissor, receptor e tem que ter sinal, né? Ou mensagem. Para que haja comunicação. É necessário somente isso? Quem falou? Eu ouvi. Diga, foi você? Você falou o quê? Entendimento. Fica de pé, por favor. Fabiana, parabéns, Fabiana. Na verdade, comunicação só há
quando há entendimento. E na verdade, quando nós paramos para observar, muitas vezes a maioria dos nossos problemas é por falta de comunicação. Lembrem que eu estava falando, antes de ter um problema na garganta, tá? Eu estava falando sobre a potencialização dos problemas que muitas vezes nós assim colocamos e isso se torna uma barreira enorme nas nossas vidas. E a maioria dos problemas são potencializados por causa da comunicação ou por causa da falta de comunicação. Ou seja, muitas vezes não há entendimento. Muitas vezes a nossa querida tutora diz, vocês vão ter que chamar um palestrante, certo? Que ele venha falar acerca de alguns conteúdos administrativos, sobre empreendedorismo, sobre isso, sobre aquilo outro, merchandising, marketing, todas as áreas, e aí vocês vão e traz um louco como eu. Então isso é um problema grave de comunicação, certo? Mas eu acredito que o objetivo nós iremos perceber mais adiante. Tudo isso que eu estou fazendo aqui tem um propósito, tem um objetivo. E a comunicação, se vocês observarem, está sendo estabelecida. Mesmo com a falta da voz, nós usamos outro recurso. E aí vamos lá. Eu quero chamar a sua atenção novamente para essa imagem. Muitas pessoas falaram, deram aquela viajada, eita, que beleza, liberdade, aquela coisa, ou seja, 100 mil na conta, e aí, mas não é negativo não, é positivo, 100 mil reais na conta, eu vou trabalhar na praia, coisa e tal, e aí na verdade não sabe que tudo isso exige dedicação, exige compreendimento, exige uma eficácia ou uma excelência na comunicação. Alguém sabe o que é excelência? É a junção de eficiência e eficácia. Ou seja, é você utilizar bem os recursos que você tem no menor tempo possível. Isso nós aprendemos em estudos de tempos e movimentos, como TGA, Teoria Geral da Administração, e, sinceramente, eu abro um parêntese aqui para contar um pouquinho só da minha história, porque eu sempre fui bom em matemática, hoje já não me arrisco mais. Física, química, aquela coisa toda me emocionava bastante. Ou seja, da área de exatas, eu era praticamente no ensino médio um autodidata em engenharia que fosse. Porque o que envolvesse cálculo eu gostava, eu amava e assim começava a estudar. Mas só que eu até me arrisquei. Fiz engenharia eletrônica, um curso técnico de engenharia eletrônica na FBE, que é a Fundação Baiana de Engenharia. E aí, o que aconteceu comigo? Dentro de todos os módulos, se eu não me engano, foram 18 módulos. Dentro desses 18 módulos, só existia um módulo de administração. E esse módulo conseguiu me arrebatar por completo para a administração. Eu sei que vocês viram no vídeo, mas eu acho que o ao vivo é mais emocionante, né? Um professor chegou para mim e me disse, mas rapaz, por que você saiu justamente dessa área de exatas, que paga muito bem por sinal, e foi para humanas, praticamente para morrer de fome, salário miserável e não sei o quê? Como é que pode você fazer uma loucura dessa? Porque para ele era aquela questão, na dúvida, faz ADM. Ou seja, ninguém fazia ADM porque amava fazer ADM, isso na mente dele. E justamente, quando eu parei para perguntar, eu disse, como é que você fica tantos anos lecionando em uma instituição estadual, ganhando o salário que ganha? Eu faço porque amo. Eu disse, aí está um primeiro motivo para eu completamente mudar de área. Muitas pessoas têm medo da mudança. A mudança nem sempre, quer dizer, quase nunca é ruim. A pessoa que tem medo de mudar, ela vai ter muita dificuldade para se tornar um empreendedor. Porque uma característica nata do empreendedor é mudar. Mudar de quê? Mudar de área, mudar... Sim, pode ser. De repente você está investindo em um ramo de cosmético e daqui a pouco você está em um ramo lá de material de construção. O empreendedor tem dessas. Mas quando eu falo mudar, é justamente mudar o pensamento.
mudar a linha de raciocínio. De repente nós paramos e dizemos, estou fazendo administração, mas eu vou só encerrar para ter o diploma, e aí pegar o meu certificado, e depois acabou, para satisfazer pai, para satisfazer mãe, para poder satisfazer os amigos. Não, todo mundo está fazendo ADM, então justamente é isso que eu vou fazer. Ou seja, está na moda. Mas na verdade, se você tinha esse pensamento, eu convido, por gentileza, você a mudar de pensamento. A mudança, ela traz constrangimento, mas os efeitos que a mudança produz, sendo bem aplicada, são efeitos positivos para as nossas vidas. Então, se a gente parar e analisar em um momento de reflexão, que esse será um momento de reflexão para você. Por que será que você está fazendo a administração? Por gentileza, eu peço, meu jeito é esse, é um jeito muito doido mesmo para alguns, mas eu gostaria de pedir que vocês fechassem os olhos. E nesse momento mentalizasse por que você está fazendo a administração de empresas. Por que escolheu esse curso? Conseguiram mentalizar? Conseguiram descobrir o seu porquê? Aí muitas pessoas pensam que tudo é por acaso. Eu estou fazendo isso, mas nossa querida tutora aqui, ela está a uma beira de fazer um investimento que pode mudar a vida dela. E justamente nesse investimento eu aprendi que, primeiro de tudo, eu preciso desenvolver o meu porquê. Em todos os momentos, em todas as estratégias. E isso aqui para nós é uma dica de R$4.000. E a nossa tutora sabe do que eu estou falando. Certo? São sacadas que valem R$4.000. Mas eu estou disponibilizando isso para vocês aqui de graça. Porque eu acredito que vocês podem mudar o sentimento interno de vocês e fazerem a diferença. Primeira coisa, para se tornar um empreendedor de verdade, você precisa se conhecer, você precisa reconhecer quem é você e precisa desenvolver o seu porquê em todos os seus projetos. Isso que nós estamos fazendo aqui é um projeto. Vocês estão aqui segundo semestre? Segundo semestre. Vocês estão no segundo semestre de um projeto que dura 4 anos. Imagina, vocês estão no início de um grande projeto. E muitas vezes entramos aqui sem saber o porquê nós estamos aqui. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu cheguei no 5º semestre, das 38 pessoas que entraram no curso comigo, só existiam 22 pessoas. No 5º semestre. Pessoas saíam, pessoas mudavam de curso. Eu não gostei. E quantos de nós já não presenciamos pessoas mudarem de curso? Não me identifiquei não. Então, porque na verdade não tem um projeto traçado. Agora, as pessoas que têm um projeto traçado, que sabe o seu porquê, elas chegam em um projeto, me joguei. Pronto, o projeto é meu, abracei esse projeto e agora eu vou permanecer até o fim. São características de pessoas empreendedoras, pessoas que têm coragem de mudar, pessoas que têm coragem de mudar, mas eu falo, não é mudar de curso não, é mudar internamente. Porque o curso não presta, nada disso. Todo conhecimento é válido. Aí eu abro um parêntese, eu sou também dirigente de uma congregação, atuo como um pastor, coordeno cerca de 150 a 200 pessoas, onde 60% a 80% desse povo possui cargos administrativos e a gente tem que coordenar tudo isso. E eu me faço valer de uma passagem bíblica para poder explicar melhor a vocês. A Bíblia diz o seguinte, que examinai de tudo e retém o que for bom. O que é isso? Todo conhecimento é válido. Você precisa examinar tudo.
E você tem que reter o que é bom. Você precisa desenvolver essa habilidade. Não, isso aqui não presta. Ah, eu tive direito constitucional, mas aquilo ali não é bom. Então descarta. Gostei do marketing, então ó, dá uma ligada para mim. Vocês vão ter meu contato, se não já tem. Certo? Porque eu amo marketing. E aí, o que acontece? Vocês precisam desenvolver isso. Porque, na verdade, não é eu, com essas palavras, que vou conseguir implantar em vocês um espírito empreendedor. São vocês que precisam desenvolver isso, primeiro se conhecendo. E aí eu retorno e peço a sua atenção novamente para a nossa imagem. Na verdade, quando eu trouxe essa imagem, foi justamente para explicar acerca de um ser da natureza que possui tanta beleza, ao mesmo tempo que tem tanta beleza, possui tanta fragilidade, mas que tem um poder enorme, que todos nós empreendedores precisamos ter. Que poder é esse? Metamorfose. E o que vem a ser metamorfose? Aí eu peguei, por favor, um conceito básico lá do Dictionary, certo? Que diz que metamorfose é a mudança de forma ou da estrutura de algo, a nível físico e ou moral. E continua descrevendo, mas eu peguei esse trecho justamente para frisar uma palavra. Qual é a primeira palavra? Mudança. Observe, metamorfose é mudar. Empreendedor, ele precisa renovar os seus conhecimentos, ele precisa mudar, muitas vezes, de estratégia para alcançar objetivos. E aí eu começo a trazer algo de contemporâneo para nossas vidas, que é justamente o objetivo pelo qual nós estamos aqui, para falar do trabalho no mercado, no mundo contemporâneo. E eu trago minha vivência de indústria, trago minha vivência de empreendedor digital, trago minha vivência de líder religioso, ou seja, uma bagagem muito grande. Eu sei que eu estou um pouco acabado, mas vocês me dão quantos anos? 35. O que mais? Pode me agarrar. É o momento que vocês têm para me arrasar. Vai lá, pode dizer sem medo. Diga. 28. Agora, quem é bom de matemática? Eu nasci em 1990. Eu só não mostro o meu RG porque tá horrível. Hoje eu fui tirar a minha habilitação, pelo menos na entrada no laudo, e o camarada lá do Detran olhou pra mim assim: você tem certeza que você tá me apresentando isso? Ainda bem que a carteira de trabalho estava no bolso. Eu peguei e tomei aqui. Mas eu tenho 24 anos. Sem mentira. Tenho 24 anos. Ok? Depois vocês podem olhar os perfis lá e tudo. Certo? Mas sem brincadeira nenhuma, eu tenho 24 anos. Então eu sei que vocês tiveram uma oportunidade boa para me arrasar. Muito obrigado, porque mexeu profundamente com o meu ego, certo? Mas temos 24 anos apenas. Mas a gente deu uma idade por conta Do do conhecimento. conhecimento. Muito bom. A bagagem, né? Eu sei, tudo bem. Eu vou fingir que acredito, tá bom? E ok, mas vamos lá continuar, certo? Porque eu gosto de trazer esse detalhe. Tem gente que gosta de esconder a idade. Mas justamente, eu desde novo percebi que a mudança era algo que me atraía. A mudança, e olha que eu não estou falando de outras mudanças, estou falando de mudança no lado empresarial, certo? E a mudança me chamava. Por quê? Porque justamente mudar é arriscado. E o nível de adrenalina é alto. Para você tomar uma decisão na sua vida, a sua adrenalina vai lá para cima. E isso, para uns, é terrível. Pressão pode subir, pode acontecer um monte de coisa, desmaio, mas para mim me emocionava. Eu nunca fui de andar em rally, não, tá? Nem saltar de paraquedas, isso aí não é adrenalina para mim, não, mas adrenalina de mudar. Então, justamente a mudança transformou a minha vida. Porque eu não tive medo de mudar.
Mas como assim? A gente está focando muito em mudar, mas eu quero dar uma ênfasezinha. Eu tenho quantos minutos ainda? Eu quero dar uma... De acordo com a estrutura, são 7h40. Então, eu tenho 15 minutos. 20 minutos, tá 20 ótimo. minutos. Então, justamente, eu estava dando muita ênfase, nós estamos dando muita ênfase à mudança, mas tem outra palavrazinha chave, que é justamente sem medo, não é mais uma palavra, não é frase, eu vou formar uma frase, sem medo de arriscar. Na verdade, o medo também nos prende muito. O medo pode nos colocar para baixo. Muitas vezes, vou dar um exemplo, quem tem medo de sapo? Tem? As mulheres, né, principalmente. Você só tem um beco e tem uma tropa de sapo, aqueles 3 sapos assim, e o beco é pequeno, né? O que acontece? Sai pulando ou tem outro caminho e aí vocês optam por outro caminho, mas o caminho vai ser mais longo, mas não tem problema, né? Porque o medo consegue fazer com que eu tome outros caminhos. Mas eu projetei chegar em casa em 5 minutos. E esse outro caminho vão levar 25 minutos. Mas o medo consegue mudar os nossos projetos. O medo consegue mudar os nossos planos. Então, observe bem. Mudança é essencial. De nós começarmos a olhar com outros olhos. Mas o medo, ele precisa ser tratado. Você pega o medo e coloca o S-E-M na frente. Sem medo. E ao invés de mudar o caminho, passa pulando, minha filha. Mas não mude os seus projetos por causa de um obstáculo. É forte, né? Muito forte. Precisava ouvir isso. Que bom. Eu fico feliz de poder estar proporcionando isso para vocês. Sinceramente. Porque é o nosso objetivo maior. Então, o medo, ele pode limitar a nossa vida. E aí eu não sei se vocês gravaram no vídeo algo que tem a ver com limitações. E aí a gente começa a entrar em outra questão que se chama PLA. Que é o quê? Alguém lembra? Não lembra. Preconceito limitador do aprendizado. O que é que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo, tendo um network, conversando, um bate-papo interativo, certo? Com uma pessoa completamente doida. Eu não tenho vergonha de me chamar de doido, não. Depois, se vocês quiserem lá postar, não tem problema. Esse cara é completamente doido, eu não ligo. O importante é justamente eu não ter medo. Até para vir à frente, você precisa vencer o medo. E justamente, já que vocês estão no início no caso, no início do curso, segundo semestre, deixa eu adiantar para vocês, vão ter o TCC. Vai ter o projeto de conclusão de curso, vocês vão ter que enfrentar esse medo algum dia. De vir aqui à frente e falar algo, de dar cara para bater, de se expor. Muitas pessoas, não, eu sou reservada. Não, aí fica aqui, ó, fulano aqui, ele fala muito bem, parabéns por isso. Então, não, ele que vai, não, ele é o líder do grupo, joga tudo para cima do bichinho e ele fica atarefado, né? Porque outras pessoas não conseguem justamente vencer os seus paradigmas, vencer os seus medos, vencer o que te limita. Então, muitas vezes precisamos parar e analisar a nossa vida. Será que realmente eu estou tendo o empreendedorismo na minha vida como algo assim de grande valia? Porque justamente eu quero sair daqui hoje, pelo menos implantando uma sementezinha em vocês de empreendedorismo, que é não ter medo de arriscar, não ter medo de mudar, de se expor. Mas não deu certo, não tem problema. Um projeto, ele não tem que dar certo sempre. Ele pode dar errado. Mas esse erro é um problema? É. Mas eu não vou potencializar esse erro. Eu vou pegar justamente as etapas, porque somos administradores, planejamento está no nosso sangue,
Então, se você quer ter uma vida sem planejamento, eu aconselho vocês, já que estão no início, muito de curso. Porque sem planejamento, o administrador não vive. Imagina só para mim a correria que é administrar uma igreja, administrar um trabalho, e às vezes a diretora quer que faça hora extra para poder a gente fechar aquele projeto. Fazemos sim, podemos fazer, temos pessoas. Liga, ó, hoje é com você, e aí o que é que a gente vai fazer? E aí começa a se mobilizar, porque a mudança é algo que está intrínseca na vida de um empreendedor, na vida de um administrador. Então, se nós queremos ser administradores de sucesso, precisamos começar a entender que os problemas existem. Eu não vou ser utópico e dizer, não, aquela palestra motivacional, não, você vai vencer, confie, acredite. Acredite, confie, mas encare de frente. Certo? Eu não estou aqui para encher o ego de vocês. Eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência e agregar valor a vocês. Então, problemas vão existir sim. Vai ter algo que limita o nosso aprendizado. Vai ter algo que limita a nossa sabedoria. Vai ter algo que limita os nossos passos. Mas que este algo não seja interno. Que este algo seja externo. E é por isso que eu trago o PLA. Por favor, pode passar a imagem. Passe novamente, por favor. Preconceito limitador do aprendizado. Por que preconceito? Porque todos nós fazemos um conceito. Quando vocês viram um gordinho entrar de paletó, com a camisa listrada, um sapato, uma calça meio apertada, o que vocês pensaram? Esse é o cara. Esse é o cara. O pensamento dele é um preconceito. Ela já pensou, se eu chegar aqui e fico, gente, é porque eu não tenho falado direito, não sei o que, mas muito obrigado pela presença. O cara ia mudar o conceito. Ou seja, ele criou um preconceito. Gente, preconceito todos nós temos. Aqui eu não estou entrando no mérito de homofobia, de nada disso. Eu estou falando que preconceito é uma palavra que muitas vezes é deturpada. Preconceito todos nós temos. Quando vocês veem a sua tutora chegar aqui com esse look maravilhoso, o que é que vocês pensam? Hoje tem. Ela é o cara. Ela é o cara, tá arrasando, hoje tem, né? Nós criamos um preconceito. O que é preconceito, gente? É um conceito prévio. Então, justamente, administradores precisam quebrar paradigmas. Muitas vezes nós usamos uma palavra e não sabemos o seu real significado. E o empreendedor, aí eu volto, o empreendedor precisa ter esse faro de novidade, de pesquisa, de busca, de não só me contento quando eu realmente souber o que é que isso significa. Isso para tudo em nossas vidas. Então, se tem um tema interessante, pesquise sobre esse tema. Eu aconselho vocês a assistirem o Jornal de Meia-Noite, me aconselharam isso, porque os outros jornais vão falar tudo o que falaram meia-noite. Então, quando chegamos na faculdade, assista um noticiário, um jornal, que vai falar, eu sei que um pouco maquiado, um pouco manipulado, mas mesmo assim você vai ter conhecimento acerca de alguma coisa. Né? Falar lá sobre empreendedorismo, sobre a bolsa, o que é que a bolsa influencia, o que é que o dólar, a queda do dólar, a subida, o que é que o Ibovespa, o que é que isso tudo influencia na minha profissão. Muitas pessoas não sabem nem o que significa algumas coisas que eu falei aqui. É natural. Mas eu tenho certeza que vocês, quando chegarem em casa, vão pesquisar, porque são administradores. Pesquisa está no sangue. Volte só um slide, por gentileza. Está no DNA de um administrador, de um empreendedor. Plano. Que significa planejamento. Né? Aí a gente aprende lá o PODC, ou PDCA, o ciclo de PDCA, que é o planejamento, desenvolvimento, controle e ação corretiva. Isso é muito importante. E aí tem um PODC, planejamento, organização, direção e controle. São alguns temas, algumas teorias que são essenciais para as nossas vidas, mas muitas vezes passa desapercebido. Porque eu não potencializei aquilo que eu tinha que potencializar.
Estou muito focado nos problemas. Que problemas são esses na academia? Prova, seminário, e eu preciso falar bem o que eu vou dizer. E muitas vezes não assimilamos o conteúdo. Eu costumo dizer que o melhor método de se avaliar é um seminário. Sabe por quê? Porque o seminário te obriga a estudar. Te obriga a conhecer para poder transmitir. Não é frase gravada. Se alguém faz isso, me perdoe. Gente, vocês precisam... Não preciso nem complementar, né? Tudo bem. Porque se alguém chega aqui com um papelzinho... Não. TGA é a teoria geral da administração. Não, gente. Vence esse medo. Eu vou falar hoje aqui sobre TGA. É a teoria geral da administração. A administração é essencial para a sobrevivência de nossas vidas. Começamos a administrar desde o tempo que nós acordamos, ou seja, planejamos toda semana, planejamos até o que vamos postar no Facebook. Aquela foto que eu tirei de uma forma de indevida, fazendo um biquinho, não, aquilo eu não vou postar. Porque se eu postar, vai me dar comentários negativos para a minha imagem. Mas a administração é a arte de gerir, é a arte de planejar, é a arte de controlar, é a arte de querer também manipular os resultados a favor de um projeto. Palmas para a administração. Essas palmas é para a administração, poderia ser mais forte, né? Devemos fazer porque amamos. Eu não ensaiei nada disso. O Céu presenciou ali, eu vim montando, sabia mais ou menos o que ia dizer, mas isso aqui não estava ensaiado, não estava gravado, certo? Porque nossa vida é uma correria, mas administramos bem para poder cumprir e honrar os nossos compromissos. Vamos prestar atenção aqui o que está no nosso DNA. Por favor, volte um pouquinho. Isso, planejamento, que é a organização e traçar metas. Talvez é porque não está montado para ser disponibilizado. Mas eu poderia montar, me comprometer a montar essa apresentação e disponibilizar para vocês, ou vocês podem tomar nota. Ou então vão assistir o vídeo que vai estar para acesso de todos. Certo? Mas o que está no DNA de um empreendedor? Planejamento. Gente, sem planejamento não adianta. Sem planejamento, eu repito, mude de curso se você não gosta de planejamento. Mas se você é uma pessoa empreendedora e diz, eu não manjo de planejamento, mas vou pesquisar. Pode contar comigo, pode contar com a nossa tutora, pode contar também com alguns colegas, certo? Mas busquem conhecer. E planejamento é essencial para tudo, certo? Porque quando nós traçamos metas, nós começamos a descrever o que precisamos para alcançar essas metas. Quando nós partimos para a ação, aqui é o que eu mais gosto. E aí eu me jogo de cabeça mesmo. Sabe por quê? Porque já está planejado. Se está planejado, lá no planejamento, se vocês forem estudar a fundo, vocês vão começar a perceber que vocês precisam fazer a sua margem de risco, ou a margem de erro, como alguns gostam de chamar, certo? Mas é justamente, eu prefiro o risco porque eu já estou tendenciando a dar errado, potencializando o problema. Eu gosto de chamar de risco, porque o empreendedor gosta de se arriscar, ele ama se arriscar, certo? Então, o que está planejado, e aí você começa a ter a base para poder você se lançar. Seja desenvolvendo um produto, seja no mercado de trabalho, apresentando um currículo. Vocês sabiam que muitas pessoas conseguem vencer muitos com planejamento no seu currículo? De repente você não tem nem a graduação completa e lá está exigindo um nível superior completo, mas você é um empreendedor, você vai querer se lançar, se arriscar nessa vaga. Você vai colocar, eu vou colocar, não precisa mentir, por isso que eu não minto acerca de minha idade, certo? Não precisa mentir. Vocês colocam lá nível superior incompleto, mas na habilidade, no campo habilidade no seu currículo é onde você pode se jogar. Você começa a dizer um pouco sobre você, falando quais são as suas habilidades. E se você potencializa planejamento, organização, trabalho em equipe, isso, aquilo, outro, comunicação, sou completamente flexível aos fatores contingenciais. O que são fatores contingenciais? Alguém sabe?
Eu não vou apertar a mente de vocês, tá bom? Mas fatores contingenciais são justamente aqueles fatores inesperados. Fatores ou coisas ou causas que acontecem sem a gente perceber, sem a gente planejar isso, mas acontece, porque são fatores contingenciais, certo? Então, contingência é justamente algo que ocorre inesperadamente. Então, se eu tenho já traçado um plano de contingência, ou se lá no currículo eu digo que eu sou completamente flexível aos fatores contingenciais que podem ocorrer na organização, eu estou dizendo para o meu gestor, para o meu futuro gerente, para o meu futuro coordenador, que ó, eu posso ajudar você quando algum pepino acontecer, certo? Então eu sou uma pessoa que sou flexível a isso, nas suas habilidades lá no seu currículo. Mas eu não estou palestrando sobre montagem de currículo, eu estou palestrando acerca de empreendedorismo. Qual é o título da minha palestra? Ser ou sobreviver. Ou você é, ou então você vai ter que ficar lá mendigando a sua sobrevivência no mercado de trabalho. Ou você é empreendedor, ou você não é. E empreendedor, entenda que não é o cara que vai montar o seu negócio, que vai formar o seu produto, não é bem por aí. Empreendedor é se lançar, certo? É arriscar, é não ter medo, são características de empreendedor. Porque o conceito de empreendedorismo significa empreender. E o que é empreender? É se arriscar, se lançar, não ter medo, e aí segue. Mas eu já estou chegando ao final, não se preocupe, mudança. Nós já batemos demais nessa tecla. Então vamos lá resumir. Planejamento, ação e mudança. Se eu fosse um cara de nome, eu até patenteava o PAM. Planejamento, ação e mudança. Eu acho que teria alguns votos positivos na academia, né? Porque justamente são características que tem que estar no DNA, no sangue de um empreendedor. Planejamento, ação e mudança. Ou seja, mudanças são novas metas, estratégias, renovação, dinamismo. Vocês precisam ser dinâmicos, certo? Saber se comunicar bem. Por favor, passe. Nós já estamos finalizando e eu quero chamar sua atenção para o meu bebê. Projeto da minha vida. Tem quantos minutos para falar do meu filho? 10. 10? Muito obrigado. 5? Muito obrigado a si mesmo. Eu tenho 5 minutos para falar do projeto da minha vida. E eu falo porque eu acredito. Se vocês, com toda a tecnologia que tem, acessarem aí agora, eu liberei para vocês, certo? Eu liberei para vocês, especialmente para vocês, mas depois eu vou fechar. Liberei para vocês a visualização de como está o projeto. Ele não está acabado. Ainda não finalizei. É um projeto muito maior do que aquilo que estava no escopo inicialmente. Inicialmente eu só iria fazer um congresso. Só que eu aprendi com muitos colegas do marketing digital que eles se pegavam depois de um hiperlançamento. Isso, se vocês quiserem e amam marketing digital, pesquise o que é um hiperlançamento semente, certo? Ou HLS, hiperlançamento semente. Vocês podem pesquisar o que é isso e vocês vão se encantar com isso. Eu garanto. Eles começaram a me dizer, com os vídeos, com os tutoriais, que justamente o congresso, ele acontece em dados períodos. Mas o que você vai fazer? Um congresso pode acontecer em janeiro e outro lá em dezembro. Não, outro lá em julho. Mas entre janeiro e julho, o que é que eu faço com a minha audiência? O que é que eu faço com os meus clientes? Eu preciso manter um relacionamento com eles. E aí muitos deles tinham uma dificuldade de montar um site, ou seja, um projeto muito maior. O que foi que eu fiz? Vendo isso, eu já fiz o contrário. Antes de fazer o meu lançamento, eu desenvolvi, eu também trabalhei como web designer quando eu tinha 14 anos. Olha que loucura, né? 14 anos eu já estava mexendo em ActionScript 3, linguagem de programação de Flash, Adobe Flash, quem gosta, é uma viagem.
né? Aí eu amava o web design. E aí eu montei a estrutura do meu site. O que vocês vão ver lá é um site com a estrutura WordPress, certo? Que eu estou desenvolvendo essa plataforma, mas que vai ter um conteúdo muito bom. E em março, de 3 a 7 de março, nós vamos ter o nosso congresso. Inclusive eu já fechei com alguns palestrantes. Eu também, infelizmente, não tenho autorização deles para falar o nome, mas a nossa tutora aqui já sabe, já que essa palestra está sendo filmada. Então, ó, cuidado com a imagem, ó, cuidado com o que se diz, cuidado com o conteúdo, certo? Mas vamos ter grandes nomes da comunicação, pessoal de São Paulo, aqui de Salvador, do Paraná. Então vão ter muitos nomes da comunicação empresarial. É uma área que eu amo. Mas o que é o Com-em-Help? Com-em-Help é justamente ajuda na comunicação empresarial, onde eu vou ajudar aos meus amigos empreendedores, profissionais liberais, micro, pequenas e grandes empresas a se posicionarem de uma forma positiva no mercado de trabalho, cuidando da imagem. E eu tenho um projeto que vai além. Eu me arrisco a dar uma consultoria e aumentar o nível de faturamento apenas cuidando da imagem em 3 vezes. Olha que loucura! Eu vou me comprometer. Agora, o comprometimento é uma via de mão dupla. Eu me comprometo como coach, como consultor, certo? E a pessoa, o empresário que quer também vai se comprometer. Então, é justamente isso. É um projeto